e nos ouvem, que possamos passar esses momentos agradáveis, conversando em torno da doutrina espírita, dos ensinamentos que Jesus nos tem trazido e que tanto é necessário nesses momentos em que a humanidade nossa passa pelo grande desafio de fazer a mudança definitiva para um mundo melhor. Então, nosso tema de hoje vai ser Leis Divinas e Jesus e as Leis Divinas. Então, nós vamos trazer algumas citações dos Evangelhos, mostrando que Jesus, quando veio entre nós, veio trazer várias lições espirituais muito interessantes, que toda a humanidade precisa, mas por trás de tudo isso, ele enunciou as leis espirituais que nos governam, que é o grande trabalho que a doutrina espírita tem trazido para todos. A doutrina espírita, ela tem o trabalho, né, de mostrar para todos nós que somos espíritos imortais, que a nossa vida terrena é uma fase, né, de continuidade nos processos reencarnatórios de desenvolvimento do espírito imortal. Mas essas coisas todas que hoje nos são claras através da doutrina espírita, Jesus deixou tudo isso ensinado de maneira muito clara, mas que nós não podemos perceber pela nossa infantilidade espiritual. Então, nós vamos lembrar aqui, né, dos ensinamentos de Jesus, mostrando como ele nos ensinou essas leis. Mas antes de mais nada, de começar a falar sobre as leis propriamente dito, eu queria fazer uma citação do Evangelho de Mateus, no versículo 23, no capítulo 23, versículo 9, sobre uma coisa que é muito importante que a gente compreenda, que é a paternidade divina para todos nós. Apesar de todos nós sermos espíritos imortais, há uma inteligência suprema por trás de tudo isso. E Jesus nos chama a atenção para isso quando ele diz: e a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, é aquele que está nos céus. E é curioso isso, porque a doutrina espírita também começa no Livro dos Espíritos com a primeira pergunta, que é Deus. E os Espíritos respondem para todos nós que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o Criador de tudo, inclusive de cada um de nós. Então, nós somos criaturas divinas, o que significa que nós somos filhos de Deus, né? E, portanto, todos nós somos irmãos. É importante a gente entender isso, porque as leis espirituais que nos governam, que nós vamos ir falando sobre elas, vale para todas as criaturas indistintamente, não há privilégios, não é? Deus não oferece graça em particular para ninguém. Deus, como um pai amoroso e bom, prevê e provê tudo aquilo que seus filhos precisam. Nós é que temos que desenvolver o nosso entendimento para buscar nessa providência divina, nessa previdência que Deus oferece à humanidade inteira, os recursos que nós precisamos. Então, isso significa que, como nós somos criaturas divinas, Deus já está ligado a nós. Nós é que temos que nos ligar a Ele, à medida que vamos desenvolvendo e tendo consciência clara de que nós somos centelhas divinas. Isso aqui é o importante. E esse é o papel da religião. A palavra religião vem do latim, significa religare, isto é, ligar novamente. Como se nós não estivéssemos ligados a Deus. Claro que Deus está ligado a nós, mas nós não estamos ligados a Deus enquanto não nos conscientizarmos disso. Então, essa é uma tarefa nossa que vamos desenvolvendo à medida que vamos progredindo. Então, essa é uma das leis da natureza, das leis divinas que nós vamos comentar. Muito bem, então,
quais são as leis divinas que a gente conhece. Nós não vamos citar todas, mas vamos citar as fundamentais. A primeira lei que Jesus traz para nós e que nós vemos também no Livro dos Espíritos é a lei de evolução, que Kardec, lá nas leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, chama de lei do progresso. Mas ela é muito mais ampla do que a lei do progresso. Quando a gente fala lei do progresso, a gente está falando progresso para aqueles que já têm consciência disso. A lei de evolução é mais abrangente, porque ela começa desde a formação até a angelitude. Então, enquanto nós somos mais rudimentares, princípios inteligentes ainda, sem a consciência de nós mesmos, em desenvolvimento, a lei de evolução está atuando sobre nós. E nós vamos evoluindo à medida que a gente vai experienciando os processos da vida. Uma outra lei que é importante é a lei de igualdade, que é a que nós citamos com essa citação de Jesus. Se Jesus mostra para nós, diz para nós de maneira incisiva, que nós não devemos chamar ninguém de Pai senão o Pai Celestial, ele está dizendo que todos nós, igualmente, somos filhos de Deus. Então, a lei de igualdade também vale para todos nós. A outra lei que é importante é a lei de justiça. Obviamente que se Deus é a inteligência suprema do universo, ele não comete erros. Porque a inteligência suprema não comete erros, ela é absoluta. Então, se Deus não comete erros, tudo está correto. E se tudo está correto, ninguém sofre sem merecer. Cada um de nós está na posição em que precisa. E a lei de justiça, então, é equânime. Vale, como a lei de igualdade, para todas as criaturas. Uma outra lei que é importante e que vale para o ser humano, na verdade, para o ser espiritual, que adquire a consciência da própria individualidade, que nós chamamos de espírito, porque o princípio inteligente, antes de adquirir a consciência da própria individualidade, ele é um princípio espiritual em evolução, na fase ainda da vida, experienciando os processos da vida na fase animal, na fase inconsciente, na fase instintiva da vida. Mas quando a gente começa a ter consciência da nossa própria realidade, a gente deu um passo adiante do princípio inteligente no processo de evolução e adquire uma propriedade que é muito importante, que é o livre-arbítrio. Então, existe uma lei, que é a lei do livre-arbítrio, que é aquela que nós adquirimos quando adquirimos a consciência da nossa própria individualidade. Que nós fizemos isso lá no mundo primitivo, no homem bruto, que sai da fase animal e entra na fase humana. Então, a gente adquire consciência da própria individualidade. A gente aprende que eu sou um e os outros são os outros. Cada um tem a sua identidade pessoal, sua individualidade pessoal. E, com isso, tem a capacidade também de querer, de fazer as coisas por si só. Então, ele adquire a capacidade de escolha, que é a lei do livre-arbítrio. Obviamente que um indivíduo, à medida que adquire essa possibilidade de escolher, ele tem que ter, à medida que vai desenvolvendo, consciência da sua própria responsabilidade com as suas escolhas. Então, há uma lei que vem junto com a lei do livre-arbítrio, que é a lei de causa e efeito. Quer dizer, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando nós escolhemos uma coisa e a realizamos, as consequências dessa escolha e dessa realização é nossa, não é para os outros, é para nós. Então, essa lei de causa e efeito é uma lei que regula em nós, na experiência de crescimento, através da lei de evolução, a experienciação de escolher, ver o resultado, avaliar se é bom ou não, e se é bom a gente fica com ela, se não é bom a gente descarta, deixa para lá. Então, essa é a conveniência da lei de causa e efeito. Nos
ajudar a ficarmos seguros com a experienciação nas escolhas mais adequadas que devemos fazer. Então, essa lei de causa e efeito é uma lei muito importante, ela é uma lei amarrada, vamos dizer assim, irmã gêmea da lei de livre-arbítrio. Além disso, como a gente precisa de ter muitas experiências para poder evoluir, então é preciso que a gente tenha a chance de retorno à vida física. Então, a lei de reencarnação é uma lei que nos favorece esse propósito. Obviamente que a gente, com isso, cria duas fases para a vida. A fase humana, no corpo físico, e a fase em que o corpo físico morre e a gente fica na vida espiritual, porque o espírito é imortal. Então, tem duas fases da vida, a fase espiritual e a fase encarnada, a fase desencarnada e a fase encarnada. Então, são dois mundos ou duas faces do mesmo mundo que facilita para nós aí, no processo de ir e vir, que é o mecanismo da reencarnação e da morte do corpo físico, o propósito de continuarmos tendo tempo suficiente para experienciar tudo que é necessário para que a gente saia da posição de homem primitivo e alcance um dia a posição de espíritos angelicais. Então, com isso, a gente sabe da sobrevivência do mundo espiritual. Mas se o mundo espiritual sobrevive, a pergunta que nos cabe é: será que ele se interage com o mundo físico? E a gente, então, tem uma outra lei de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos é também uma lei espiritual. E, finalmente, não é? Porque a gente já falou das leis fundamentais, é claro que tem outras leis paralelas, mas essas são as fundamentais. Existe uma outra lei que Jesus enunciou de uma maneira muito elegante, que é a lei áurea, que é a lei do amor. Então, vamos desenvolver isso. Então, nós vamos apresentar aqui Jesus como o revelador das leis espirituais. Porque ele mesmo disse isso, não é? Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir a lei, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, Jesus é muito claro nessas citações do Evangelho, na sua fala, mostrando que ele não veio derrogar nem modificar nenhuma das leis, mas fazer com que nós a entendamos com clareza e fazê-la cumprir-se nele mesmo como um exemplo para todos nós. Então, a gente vai vendo que nos ensinamentos de Jesus, ele vai mostrando esse caminho para nós quando a gente busca, no conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a orientação espiritual que todos nós precisamos e que nós encontramos de forma muito clara, né, na doutrina espírita. Então, vamos falar primeiro como é que Jesus apresenta, como ele revela para nós a lei de evolução. Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ora, como é que nós podemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, se nós não tivermos um caminho de progresso? Porque ao olhar para nós mesmos, nós sabemos que não somos perfeitos. Então, se nós podemos ser perfeitos, há um caminho para chegar até lá, não é? E Jesus nos conclama a isso: sede vós, pois, perfeitos. Isto é, esforcem-se para progredir, para evoluir. Então, a lei de evolução está embutida nessa frase de Jesus.
todos nós estamos sujeitos a uma lei chamada lei de evolução, que vai nos levar desde nosso início, que a gente está perdido no tempo, até a nossa finalidade maior, que é a perfeição espiritual, que também está perdida no tempo futuro. E nós somos criaturas a caminho, não é? No processo da lei de evolução. Então, a lei de evolução é ensinada por Jesus de uma maneira muito elegante, não é? Nos conclamando a buscar a perfeição de Deus. Uma outra lei, né, que Jesus ensina é a lei de igualdade. E ele deixa isso muito claro em algumas citações do Evangelho de Mateus. Por exemplo, no capítulo 7, versículo 12, Jesus diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isto é, se nós queremos uma coisa que é boa para nós temos que também querer para os outros, porque nós somos iguais. O que nós merecemos de bom, todas as criaturas merecem. Então, isso é uma lei de igualdade. Né? Jesus está dizendo que não há diferença entre uma criatura e outra perante Deus. Por isso, a gente deve fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Porque isso nos coloca em pé de igualdade. Quem é melhor do que quem? Ninguém. Cada um de nós tem o dever de fazer o melhor para si e para os outros. E se todo mundo fizer isso, obviamente que todo mundo vai viver feliz. Mas há uma outra citação no capítulo 23, versículo 8, ainda do Evangelho de Mateus, que ele diz o seguinte: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Então, nessa frase, Jesus deixa muito claro que nós somos irmãos. E irmãos são herdeiros, igualmente participantes da herança dos pais. Portanto, nós somos iguais. Então, mais uma vez, Jesus deixa claro nessa frase que nós somos iguais. Mas ainda, no versículo 9, ele completa: e a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, que é aquela primeira citação que nós colocamos, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então, Jesus, nessas duas frases, ele diz o seguinte, que nós somos iguais, somos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Criador. Portanto, não há privilégios, todos nós somos herdeiros de Deus. E como herdeiros, sem privilégio algum, todos temos direitos iguais. E, obviamente, isso também nos remete à situação de todos nós temos os deveres iguais, né? Que devemos uns para com os outros. Mas ele ainda continua no versículo 10, para completar isso, essa ideia de igualdade, né? Com mais duas citações que são muito interessantes. Nem queirais, diz Jesus, ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Olha só que frase importante. Isso significa que eu não posso me arrojar na posição de guia para ninguém. E que ninguém é guia de ninguém. O único guia que nós temos é Jesus. Por quê? Porque Jesus já é um espírito perfeito e conhece todo o caminho, desde o início até a perfeição. Portanto, ele é o nosso condutor. Ele é o indicador para nós do caminho mais adequado para a gente chegar o mais depressa possível à angelitude, à perfeição que ele já atingiu. Então, ele é o único guia seguro. Qualquer um de nós que nos arvorarmos a guias, seremos guias inseguros, porque imperfeitos que ainda a gente é, nós vamos nos encontrar em alguma situação de não saber o que fazer. Então, quando a gente não sabe o que faz, como é que a gente pode ser guia? É como a gente pegar um guia, né, que vai nos levar num parque, desses parques ecológicos, chega num dado
ponto das trilhas, ele se perde e fala, daqui para frente eu não sei para onde ir. Então, ele não é um bom guia, não é? Então, se ele não conhecer perfeitamente o parque, ele não vai poder ser um bom guia. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Todos nós, os habitantes do planeta Terra, os mais de 20 e poucos bilhões de espíritos que vivemos aqui, nenhum de nós tem a competência de ser guia de ninguém. O único guia que temos é Jesus, porque ele não é do nosso planeta. Ele é um espírito angelical e é, mais do que isso, o diretor espiritual do nosso planeta. Ele é o engenheiro formador do nosso planeta. Ele acompanha a formação do nosso planeta desde o início da formação da nebulosa solar, onde começou a formação dos planetas. E isso aconteceu há 4,6 bilhões de anos atrás. Essa é a idade do nosso sistema solar. Portanto, há 4,6 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito angelical. E se ele já era um espírito angelical, ele é o único que tem condições de ser nosso guia e modelo. Por isso ele se apresenta dessa forma, porque ele é o guia seguro. E aí ele dá uma receita para nós, para que nós não criemos entre nós competição. Ele diz, mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Quer dizer, aquele que quiser ser o maior, se torne o servo, o serviçal de todos. Então, essa frase coloca a gente numa posição muito agradável e cômoda, porque a gente não se arroga na posição de guia de ninguém, e se nós queremos realmente ser reconhecido como uma pessoa boa, a gente tem que ser a pessoa que serve no bem a todas as criaturas. Então, o maior é aquele que se coloca na posição de menor. É por isso que Jesus nos dá esse exemplo quando está com os discípulos e quando ele vai estar próximo de despedir deles, porque ia passar pela crucificação, pelo momento mais árduo do embate dele com a nossa humanidade. Ele, então, pega uma toalha, cinge, tira a túnica, cinge a cintura, como fazia os escravos, os servos. Pega uma bacia e se propõe e lava os pés de todos os seus discípulos, mostrando que, apesar dele ser o diretor espiritual do planeta, o guia de toda a humanidade, ele era o servo de todos. E ele, então, dá esse exemplo para nós, para que nós sejamos o servo de todos, se quisermos ser maior no reino dos céus. Então, isso fecha a lei de igualdade vinda de Jesus de uma maneira muito elegante, não é? Deixando para a gente a compreensão muito clara que não há privilégios na criação divina, que todos nós somos iguais e nos devemos como irmãos uns aos outros. Muito bem, então nós podemos agora falar um pouco sobre a lei de justiça e vamos ver como Jesus também, através do Evangelho, revela a lei de justiça. Ele diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nessa frase, o que Jesus está dizendo? Que há um princípio de justiça e não é pelo mecanismo da bajulação que nós entraremos no reino dos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso cumprir a vontade do Pai que está nos céus. Mas qual é a vontade do Pai que está nos céus? São as leis espirituais que nos governam. Porque Deus nos governa e deseja de nós o cumprimento das suas leis. São leis de perfeição. São leis que nos levam à felicidade plena, à posição de espíritos que atinge a plenitude.
Então, esse princípio é um princípio de justiça que diz que cada um terá aquilo que fizer esforço por merecer. Mas ele dá mais esses ensinamentos de justiça em outras lições. Por exemplo, na parábola do joio e do trigo, né, que é uma parábola muito elegante, muito bonita, que eu recomendo a todos os nossos companheiros que estão nos ouvindo, de buscar o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, né, no capítulo 13, e ler a parábola do joio e do trigo. Essa parábola é uma parábola muito bonita e muito significativa. E Jesus não só conta essa parábola, como também explica essa parábola para todos nós. Né? Então, são poucas as parábolas que Jesus explica o significado delas. Entre elas está a parábola do joio e do trigo. E a parábola do joio e do trigo ela é muito interessante, porque ela diz assim, um senhor, quer dizer, o reino dos céus é semelhante a um senhor que preparou as suas terras e pediu aos seus servos que plantassem trigo. E os servos, então, fizeram isso. Prepararam a terra e plantaram trigo. E foram descansar. Em algum momento do seu descanso, passou o inimigo do homem, ou melhor, passou o homem inimigo, um adversário, e plantou no meio do trigo sementes de joio. E em algum momento, quando começou a brotar as plantinhas, os servos perceberam que no meio do trigo crescia também joio. E eles então procuram o Senhor, dono das terras, e comenta com ele: Senhor, enquanto dormimos, o inimigo do homem passou e semeou joio no meio do trigo. Quereis vós que nós os arranquemos? E aí o Senhor então responde o que está escrito no versículo 29 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Olha que propositura importante de Jesus. Não arranque o joio que está no meio do trigo, porque as duas plantinhas são muito parecidas. Jesus escolhe o joio e o trigo porque são duas plantas muito parecidas. Só que o fruto deles são diferentes. Mas a planta, enquanto está tenra, são muito parecidas. E os servos, ao arrancar o joio, podia, por engano, arrancar trigo também. E como o Senhor, como o reino dos céus é como o Senhor que tem as terras, então o Senhor, que é o Pai Celestial, nessa representação, não quer que cometa injustiça. Então diz, não arranque. Para que ao colher o joio, não cometam o engano de arrancar com ele também o trigo. Então, isso mostra que o princípio de justiça é preciso. Ninguém vai sofrer ou passar por problemas que não realmente mereçam. Joio é joio, trigo é trigo. O que o trigo tem, o joio não pode ter, porque é uma planta diferente. E aí diz o seguinte: qual é o mecanismo de separar então o joio e o trigo? Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai em molhos para queimar, e depois o trigo será recolhido completamente no meu celeiro. Então vejam que aqui, nesse trechinho da parábola, apesar de ter vários outros significados importantes que nós não vamos comentar, porque seria um outro motivo de outra palestra, mas há o princípio de justiça preciso. Não há engano na criação divina. E não podia deixar de ser. Se Deus é inteligência suprema, não comete erros. Certo? Então é muito bonito a gente ver Jesus mostrando nessa parábola o princípio da justiça. Não é? Mas há outras citações de Jesus sobre o princípio de justiça,
que nós vamos mostrar na lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito é um complemento da lei de justiça. Vamos falar agora sobre o livre, a lei do livre-arbítrio, como Jesus também revela essa lei para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38, Jesus diz o seguinte: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não nega após mim, e não segue após mim, não é digno de mim. Então, Jesus está dizendo aqui que a pessoa tem a liberdade de tomar a sua cruz ou não. E quem não toma a sua cruz e não nega, e não segue após mim, não é digno de mim. Isso é uma escolha. Então, nós só seguimos Jesus se quisermos. Então, é livre-arbítrio. Mas ele segue no capítulo 16, versículo 24, ele diz outra frase que deixa isso claro. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Então ele está dizendo outra vez que é optativo, que a pessoa que escolhe, se alguém quer vir após mim, se tomar essa decisão, tem uma condição, que é seguir, negar a si mesmo, quer dizer, esquecer da vida egoística, tomar a cruz, ou seja, as suas responsabilidades, e seguir o caminho mostrado por Jesus. E segue-me. Então, é muito claro nessa frase, outra vez que a gente tem liberdade de escolha. No versículo 25, ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, nessas duas frases, Jesus está mostrando que ele é o único caminho de acharmos a plenitude espiritual, né? A felicidade permanente da realidade espiritual, porque ele conhece o caminho. Mas a escolha de ir com Jesus é nossa, não é de mais ninguém. Ninguém pode escolher o meu caminho. Por mais que nós sejamos pais amorosos com os nossos filhos, nós não podemos decidir para os nossos filhos o que eles devem e querem fazer. Nós podemos sugerir, podemos aconselhar, mas eles vão fazer o que eles quiserem, porque eles, como filhos humanos nossos, são, antes de mais nada, filhos de Deus. Portanto, irmãos nossos, impede igualdade conosco, com a plena liberdade de fazer suas próprias escolhas. Não é lindo isso? É muito bonito, como Jesus deixa essas ideias muito claras para todos nós. Mas ele ainda diz mais, que é aquela primeira frase que eu deixei lá. Disse-lhe Jesus: se queres é uma escolha, ser perfeito. Ele fala isso para o moço rico. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Quer dizer, são dois comportamentos. Se você quer ser perfeito, isso aí, se você fizer essa escolha, o caminho é: desligue-se das coisas materiais, transferindo os seus bens de maneira prudente para com todos que necessitam. Então, através dessa prática do amor, da solidariedade, você terá um tesouro no céu. Mas não basta isso. É preciso continuar. E para continuar, vem e segue-me. Quer dizer, segue Jesus permanentemente. Então, é também uma frase muito bonita, mas também que deixa muito claro que a escolha é nossa. Portanto, Jesus declara nessas frases a lei do livre-arbítrio, a lei de escolha, a lei de vontade própria de cada um, que cada um tem a liberdade plena de escolher o caminho que quiser. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a lei da reencarnação também. Porque
há muitas pessoas, há muitos outros religiosos da corrente cristã que dizem que Jesus não ensinou a reencarnação, mas Jesus ensinou a reencarnação de uma forma extremamente clara, com exemplos. Nós vamos ver isso agora. Mateus, capítulo 11, versículo 11, Jesus diz para os discípulos: em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está querendo dizer com essa frase? Está dizendo que existe filhos de mulher e espíritos no reino dos céus. Porque ele está falando para a terra. E filhos de mulher são os filhos da terra, os espíritos que progridem na terra. Porque Jesus também nasceu de mulher, mas ele se exclui. Dentre os nascidos de mulher, ele está se excluindo. João Batista é o maior. Porque se ele incluísse, fala, eu sou o maior. Mas ele não faz isso, porque ele não é filho de mulher. Ele não é filho da terra. Ele não é um espírito que evolui no planeta Terra, mas João Batista sim. E entre aqueles que evoluem na Terra, João Batista é o maior. Mas no reino dos céus, aqueles espíritos que estão lá, que já evoluíram em outros sistemas planetários que não a Terra, são maiores do que João Batista. Essa frase de Jesus é muito significativa, mostrando que a vida na Terra, através da experiência múltipla, dá condições ao espírito de ir progredindo para chegar a ser grande no reino dos céus. Mas ele continua, porque aqui não é muito explícito a reencarnação. Mas ele tem uma frase que diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Nessa frase, ele completa: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, nesse ensinamento no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 11, que eu só peguei algumas frases, não peguei o texto inteiro, ele está dizendo que Elias e João Batista são o mesmo espírito. Ora, mas Elias viveu 9 séculos antes de Jesus. E João Batista era contemporâneo, 6 meses mais novo do que Jesus. Era primo, distante de Jesus, porque João era filho de Isabel e Zacarias. Isabel era prima de Maria de Nazaré. E Isabel, que não podia ter filhos, não é? Zacarias era cuidador do templo, o espírito, né? O anjo Gabriel aparece para ele e diz para ele: regozija-te, Zacarias, porque Deus ouviu suas preces. Tua mulher terá um filho. E ele: mas como minha mulher e eu, sendo já velhos, como podemos ter filho? Duvida da frase do anjo Gabriel, do espírito Gabriel. E ele então diz: ele nascerá, virá através do espírito de Elias e reconduzirá as pessoas preparando para o Senhor, preparando o caminho para o Senhor. Ele deverá se chamar João. E como você está duvidando, você não falará até o dia do nascimento dele. E Zacarias ficou mudo. Volta para sua casa, a mulher fica grávida mesmo, não é? E quando o filho nasce, começam a discutir os parentes, os amigos, qual o nome que ele deveria ter, aquele filho que nasceu, e sugerem que deveria ser Zacarias, porque era filho de Zacarias. Geralmente eles põem Zacarias, filho de Zacarias. Zacarias bar Zacarias, como Pedro era Simão bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Bar significa filho de. Então, ele lembra
do aparecimento do Espírito e começa a falar. Não, o nome dele tem que ser João. E volta a falar. Então, João recebe esse nome. Agora, é curioso, se ele vem no espírito de Elias e a gente acompanha a gravidez e o nascimento por um processo normal de gestação, isso significa que a volta do espírito à vida corporal é através da formação de um novo corpo. Isso é reencarnação. Não tinha esse nome na época, mas não há outra maneira de interpretar. Então, Elias renasce como João Batista através do mecanismo da reencarnação. Então, Jesus ensina a reencarnação dando esse exemplo. Depois ele fala de uma maneira geral para Nicodemos. Não é? Mas há outras lições que Jesus fala sobre a reencarnação. Em Mateus capítulo 18, versículo 8, ele diz o seguinte: se, pois, a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta-o, lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo, do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Então vejam que esse entrar na vida significa nascer de novo. E como é que você vai saber se tua mão, teu pé ou teu olho é motivo de tropeço, se você não tem vivido antes e usado mal esses instrumentos do corpo físico? Então, Jesus está dizendo, para ti, espírito que está no mundo espiritual, se tua mão, teu olho tem sido motivo de escândalo, melhor te entrar na vida sem esses recursos, para não perder o processo reencarnatório e a evolução. Então, Jesus está ensinando a reencarnação e a lei de causa e efeito como um recurso de melhoria de comportamento nosso ao reencarnar. Então, a gente nasce com as dificuldades que a gente precisa, por causa da lei de causa e efeito e por causa da nossa coragem de enfrentar. Porque Jesus diz que é preferível. É claro, se você usou sua mão para matar pessoas, desencarna e vai voltar à vida material através da reencarnação, melhor que você, se você achar que ainda não consegue vencer, melhor você entrar sem a mão, para não usar a mão como motivo de escândalo de novo, como instrumento de morte de outras pessoas. Mas é preferível você fazer isso. Mas o ideal é que você tenha total e pleno controle sobre você, entrar na vida perfeito e utilizar os recursos do corpo para o bem. Então, isso também é uma opção. Veja só como a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, é uma lei corretiva. Ela não nos obriga a sofrer as consequências dos nossos atos. Ela nos dá a opção de consertar fazendo bem. É aquilo que Pedro fala lá, só o amor apaga multidão de pecados. É a mesma coisa. Então, tem o mesmo significado. Mas vamos lá na outra maneira que Jesus ensina a lei da reencarnação. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, o doutor da lei reconhece Jesus e a procedência de Jesus, procedência espiritual de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, é uma frase incisiva. Se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, uma condição, nascer de novo, é condição para evoluir e chegar à plenitude espiritual. Portanto, a reencarnação é uma lei da natureza. Jesus está declarando aqui que a reencarnação é uma lei da natureza. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, ele era doutor da lei, não entendia nada das coisas espirituais. Jesus então disse para ele: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus aqui mostra que há dois processos. Nascer da água é voltar à vida corporal, porque a água representa a vida material. E do Espírito significa vir para a vida material com uma renovação de conduta para poder entrar no reino de Deus. Então, a reencarnação é uma oportunidade do progresso espiritual. Não é? Jesus está ensinando isso. Muito bem. Há ainda outra passagem, mas nós vamos, pelo adiantado da hora, falando ainda da reencarnação, que é aquela em que Jesus, né, fala para os discípulos que Elias devia vir primeiro e que já tinha vindo, que não o reconheceram. Vocês podem ler isso em Mateus capítulo 17. Mas vamos falar então um pouco sobre a lei de causa e efeito, para a gente ir nos aproximando do nosso encerramento, para não nos alongarmos muito. A lei de causa e efeito também é revelada por Jesus. Ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, a lei de causa e efeito pré-determina de que as pessoas receberão segundo o seu proceder. Então, nós somos responsáveis pela nossa conquista ou pelos nossos dissabores, porque a lei de causa e efeito nos obriga, por lei de responsabilidade, a assumir as consequências das nossas escolhas. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí ele completa, mostrando que isso é uma lei universal. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Isto é, essa lei da responsabilidade espiritual nos acompanha no corpo físico e além do corpo físico, no mundo espiritual, porque está ligado, o que a gente faz aqui fica ligado na realidade espiritual. E o que a gente faz na realidade espiritual fica ligado na gente quando reencarna também. Portanto, essa lei estabelece um compromisso contínuo do espírito, esteja no mundo espiritual, esteja no mundo físico. Então, os espíritos revoltados, que estão trabalhando nas zonas de sombra do mundo espiritual, fazendo mal, ao renascer, vão trazer como consequências os resultados dessas ações. Do mesmo jeito que as pessoas que estão agindo mal aqui na vida física, criando dificuldades para si e para os outros, voltarão para o mundo espiritual carregando consigo as consequências desses atos cometidos. Mas isso também vale para o bem. Se você no mundo espiritual está fazendo bem, construindo valores, como o André Luiz nos mostra nas suas atitudes, quando reencarnar, traz esses benefícios para a vida física. E tudo que nós fazemos aqui no mundo físico, em bem do coletivo, da humanidade, quando desencarnamos, levamos conosco para o mundo espiritual. Então, essa lei de causa e efeito é a natureza dela está ligada à natureza das nossas ações. É como uma bola que a gente joga na parede. Ela bate e ricocheteia na nossa direção de volta. Se a gente jogar ela com força e ela nos acertar e nos machucar, problema nosso, porque jogou com força.
mas se você julgar com delicadeza e com educação, ela volta suavemente na sua mão. Isso é agir no bem ou agir no mal. Então, é muito fácil da gente entender isso, e Jesus também explicou a lei de causa e efeito. Mas Jesus também falou sobre a sobrevivência e a comunicabilidade dos espíritos. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1, 2 e 3, a gente vê isso. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, porque se colocou em oração. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ora, Moisés viveu 1.300 anos antes de Jesus. Elias viveu 9 séculos antes de Jesus. E nessa aparição, João Batista já tinha sido decolado. Portanto, o Espírito que habitou João Batista, que era o mesmo Espírito que habitou Elias, voltou para o mundo espiritual a ser Elias. E os dois aparecem no Monte Tabor, na transfiguração, narrada no Evangelho de Mateus, junto com Jesus, provando a sobrevivência da vida após a morte, mesmo tendo morrido muito tempo antes ou morrido próximo, porque João morreu próximo, Elias morreu longe, Moisés morreu longe e distante, mas a vida continua na vida espiritual. Então, a sobrevivência do espírito é uma realidade demonstrada por Jesus. E pode se comunicar conosco, porque eles aparecem e os discípulos vêm. Ora, Jesus também, depois que sofre a sua desencarnação através da crucificação, aparece para os discípulos várias vezes, demonstrando a sobrevivência da alma. Então, nós temos também no Evangelho de Jesus a revelação dessa lei de sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, como também explica a doutrina espírita. E, finalmente, para nós fecharmos o nosso tema, a famosa Lei Áurea. Essa lei é a lei mais linda de todas as leis, porque é a lei que nos aproxima não só uns dos outros, mas também do Pai Celestial. Um dos doutores da lei, se aproximando de Jesus, perguntou a ele: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Porque os doutores da lei conheciam todas as leis e os profetas. Eles eram cultuadores da tradição hebraico-judaica e conheciam todos os livros, a estrutura toda dos livros sagrados da tradição hebraico-judaica, o livro de Moisés e todo o Velho Testamento. Né? O livro deles, né, chamam a Torá, que é o livro sagrado deles, do qual os cristãos extraíram o Velho Testamento. Então, mestre, qual é o grande mandamento escrito na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento da lei mosaica, recebido lá no Monte Sinai. E esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, Jesus está dizendo que esses ensinamentos são imortais, são eternos, são leis divinas para sempre. Isso também é importante, não há derrogação ou modificação das leis divinas, porque Deus, sendo inteligência suprema, é inteligência perfeita. Inteligência perfeita cria leis perfeitas, portanto,
sem a necessidade de ser modificada como as leis humanas. Então, é importante isso, a gente compreender isso com segurança. Então, esses dois ensinamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo, representa a lei áurea dos ensinamentos de Jesus. Como é possível amar o Senhor sem amar as suas criaturas, a sua obra? Então, obviamente que o segundo mandamento está embutido já no primeiro, mas Jesus o especifica como um segundo mandamento para que nós tenhamos a consciência clara de que nós somos irmãos uns dos outros e devemos nos amar com o melhor dos sentimentos. Porque a gente deve amar o outro como a gente ama nós mesmos. O que significa que devemos aprender a amar a nós mesmos cada vez mais para podermos, em preparação desse amor, sermos capazes de dar melhor para o nosso semelhante. Então, através da lei de evolução, através da lei de vontade, lei de causa e efeito, através da lei de causa e efeito, dos mecanismos da reencarnação, nós progredimos na lei de evolução em direção a amar a Deus e amar o próximo na plenitude do espírito angelical que um dia seremos, como Jesus, e ele, por isso, é o nosso guia e modelo. Enfim, meus amigos, meus companheiros, meus irmãos que nos ouvem, era isso que queria trazer para todos vocês. Muito obrigado pela paciência e que sejamos todos nós felizes juntos.